Oh, Jesus, sim, você ouviu as notícias fascinantes vindas de Israel? Parece que uma luz estranha desceu do céu, acompanhada por um som perturbador que deixou todos sem palavras, mesmo aqueles conhecidos por sua forte fé. Além disso, um terremoto sacudiu Jerusalém, colocando a famosa cúpula em risco. Tudo isso está acontecendo em meio ao conflito em curso em Gaza, com as tensões em alta. Este espetáculo celestial sobre Israel cativou a atenção de todos, desde pessoas comuns até especialistas. É um grande enigma que, em meio a esses tempos difíceis, Israel tenha se tornado o palco de um evento impressionante se desenrolando na cidade sagrada de Jerusalém, um lugar repleto de séculos de oração e reivindicações contestadas. Mas espere, há mais. Moradores de Jerusalém estão em total descrença após relatos de Jesus e um anjo sendo vistos andando pelas ruas da cidade. Poderia ser um jogo de luz? Testemunhas descrevem Jesus como radiante, com uma multidão reunida em torno de sua figura brilhante. Anjos supostamente desceram também, criando uma cena diferente de tudo testemunhado no mundo moderno. Normalmente, tal história seria considerada estranha ou, no entanto, aparentemente há fotos e vídeos ao vivo feitos por pessoas que estavam presentes. Jesus, a figura reverenciada no cristianismo, e uma multidão de anjos supostamente apareceram no céu. Esta chegada de seres divinos provocou uma onda de admiração e excitação em meio ao conflito contínuo. Que mensagem esta extraordinária visitação contém e por que Jerusalém foi escolhida como pano de fundo de todas as cidades do mundo? Vamos nos aprofundar nas possibilidades. Desde compará-lo com as descrições bíblicas do retorno de Jesus até explorar se essa figura poderia ser o anticristo ou simplesmente outro falso profeta. Um dia ensolarado em Jerusalém deu uma reviravolta inesquecível. O povo do Monte das Oliveiras testemunhou algo extraordinário que ficaria para sempre gravado em suas memórias, uma figura brilhante, envolta em um manto branco deslumbrante, desceu do céu. Ao redor desta figura estavam outros seres radiantes, suas formas lembrando anjos. Os primeiros a testemunhar este espetáculo foram um grupo de peregrinos. Reconhecendo a figura de inúmeras pinturas e histórias, eles ficaram instantaneamente impressionados. Com a semelhança com Jesus, os cabelos longos, a barba cheia, o olhar intenso, tudo combinava com a imagem que eles prezavam. Como se a figura brilhante não bastasse, anjos magníficos, suas asas brilhando à luz do sol, se materializaram ao lado dela. A multidão que testemunhou esse evento incrível foi tomada por uma mistura de alegria e admiração. Alguns choraram lágrimas de felicidade, enquanto outros ofereceram orações silenciosas, dominados pela gratidão por testemunharem uma notícia tão milagrosa. A notícia deste avistamento extraordinário espalhou-se como um incêndio. Pessoas ansiosas para ver por si mesmas reuniram-se no Monte das Oliveiras, transformando-o em um local de encontro vibrante. As mídias sociais fervilharam de histórias e fotos pessoais. Enquanto algumas imagens estavam borradas, outras capturaram as figuras e os anjos com detalhes impressionantes. Interessantemente, este não foi um evento singular. No passado, há alguns anos, ocorrências semelhantes foram relatadas nos céus de Israel de 2016 a 2023. Os crentes em Jerusalém têm testemunhado consistentemente essas luzes celestiais, muitas vezes acompanhadas pela descida de uma figura semelhante a Jesus e anjos. Então, seja dia ou noite, parece que Jerusalém ocupa um lugar especial neste fenômeno recorrente. A Bíblia diz que Jesus deveria voltar à Terra algum dia, assim como prometeu antes de ir para o céu. As pessoas estão esperando por isso há muito tempo, pensando que será um momento super feliz. A Bíblia descreve o retorno de Jesus como um grande evento dramático, com ele voltando de uma forma poderosa e gloriosa, cercado por anjos. Você pode imaginar como todos ficaram surpresos ao ver Jesus e os anjos aparecerem juntos no Monte das Oliveiras. Jerusalém ocupa um lugar especial no judaísmo, sendo considerada sua cidade mais sagrada. Para os judeus, o Muro das Lamentações permanece como um elo precioso para o seu templo antigo, recuperando o controle sobre
o monte do templo como uma prioridade máxima. O cristianismo também vê Jerusalém como sagrada, pois é onde muitos eventos cruciais na vida de Jesus Cristo ocorreram, notadamente sua crucificação e ressurreição. A Igreja do Santo Sepulcro, construída onde se acredita que Jesus foi crucificado e enterrado, é de profunda importância para os cristãos em todo o mundo. No Islã, Jerusalém é classificada como a terceira cidade mais sagrada, depois de Meca e Medina. A cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa, localizadas no Monte do Templo, têm profundo significado. Na tradição islâmica, os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé ascendeu ao céu sob a cúpula da rocha durante a noite. As disputas pelos locais religiosos de Jerusalém desencadearam conflitos entre as três principais religiões, provocando guerras, revoltas e tensões diplomáticas ao longo da história. Apesar de sua rica história, muitas incertezas permanecem sobre Jerusalém, com questões arqueológicas e topográficas históricas não resolvidas. Enquanto Jerusalém moldou eventos históricos significativos, o registro histórico é muitas vezes incompleto e as descrições literárias podem ser vagas. Há uma crença de que alguém, talvez Satanás, queira apagar a verdadeira identidade de Israel da história. Esta ideia existe há muito tempo. Recentemente, houve casos em que os palestinos destruíram partes antigas de Jerusalém, especialmente perto do Monte do Templo. Essas partes são importantes porque mostram que os antigos israelitas, especialmente os judeus, estavam lá. Embora todos possam ver esta destruição acontecendo, as Nações Unidas optaram por ignorá-la. Ficou tão ruim que, alguns anos atrás, nós, congressistas, liderados por um homem chamado Eric Cantor, tentamos fazer algo a respeito. Eles fizeram uma lei chamada o Ato de Preservação do Monte do Templo, para protestar contra as mudanças que os palestinos estavam fazendo no local. Cantor e sua equipe queriam parar de dar dinheiro à autoridade palestina até que parassem de cavar em lugares onde não deveriam, no Monte do Templo, e quebrar coisas antigas que estavam lá desde que o primeiro templo foi construído. Cantor disse que isso era uma coisa terrível de se fazer, como atacar algo muito importante para as crenças das pessoas. Ele também disse que parecia que o líder dos palestinos queria cortar as conexões entre judeus e cristãos e o local sagrado. A confusão que vemos hoje, girando em torno de Jerusalém, reflete a complexa tapeçaria das religiões em todo o mundo. De muitas maneiras, você poderia dizer que Jerusalém já atua como uma espécie de capital religiosa para todo o mundo. À medida que nos aprofundamos em seu passado, estamos descobrindo que algumas das coisas que pensávamos saber sobre a história de Jerusalém podem precisar de uma segunda olhada. Um grande desafio é que Jerusalém foi habitada e reconstruída repetidas vezes por quase 6.000 anos. Isso é muita história empilhada uma sobre a outra. Cada vez que a cidade era reconstruída, as pessoas reutilizavam pedras e materiais antigos, tornando difícil para os arqueólogos desembaraçar as camadas de história enterradas sob a superfície. Além disso, Jerusalém fica em uma cordilheira montanhosa, que complica ainda mais a compreensão de seu layout ao longo do tempo. O formato da cidade também mudou, com os vales sendo preenchidos e os nomes dos lugares mudando. Todas essas mudanças e camadas da história tornam difícil chegarmos a conclusões sólidas sobre o passado de Jerusalém. Mesmo no meio de toda esta incerteza, uma coisa permanece clara: na Bíblia, o livro sagrado tanto do judaísmo como do cristianismo, oferece-nos uma perspectiva única sobre o significado de Jerusalém. A Bíblia diz-nos que Jerusalém detém a chave para compreender o plano de Deus para a redenção da humanidade. Ao longo da Bíblia, Jerusalém é retratada como um símbolo da autoridade de Deus sobre o mundo e de seu relacionamento especial com o povo de Israel. É um lugar onde a presença de Deus é sentida de uma forma poderosa e onde as suas promessas ao seu povo são cumpridas. Esta ideia tem sido central para a fé dos crentes há milhares de anos, lembrando-lhes que Jerusalém é mais do que apenas uma cidade, é um símbolo sagrado de esperança e promessa. Vamos dar uma olhada mais de perto em uma previsão específica sobre o futuro de Jerusalém. Em 1517,
Os otomanos conquistaram Jerusalém, exatamente 300 anos antes de uma profecia específica ser feita. Eles mantiveram o controle até 1917, quando os britânicos assumiram o controle, marcando 400 anos ou 8 jubileus. Após isso, Jerusalém entrou em um período conhecido como a Terra de Ninguém ou por um jubileu. A profecia afirmava que de 1917 a 1967 testemunharíamos o resultado deste nono jubileu. Embora Israel tenha se tornado uma nação em 1948, o controle total de Jerusalém não foi estabelecido até 1967, após a Guerra dos 6 Dias. Durante o ínterim, Jerusalém foi, de fato, referida como a Terra de Ninguém, assim como previsto. Então, como predito, no final do nono jubileu, Jerusalém retornou ao controle judaico, sinalizando o início do messiânico. Às vezes, é notável o quão precisa essa previsão acabou sendo. Agora vamos avançar para o 10º jubileu, que nos traz atualizados até 2017. Que evento significativo ocorreu em 2017? Foi quando o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos reconheciam Jerusalém como a capital de Israel e transferiram a embaixada dos Estados Unidos para lá. Mais uma vez, vemos Deus orquestrando eventos para preparar o caminho para o retorno do Senhor. Vale a pena considerar que talvez a presidência de Donald Trump não tenha sido uma coincidência, ou talvez Deus o tenha colocado no cargo por esse mesmo motivo, entre outros. Ao longo da história, vários presidentes, como Harry Truman em 1948, apoiaram Israel. O reconhecimento de Israel por Truman como uma nação independente estabeleceu um precedente crucial. Com todas essas ocorrências notáveis, é evidente que Deus está preparando o cenário para o retorno de Jesus Cristo, muito mais próximo do que poderíamos ter imaginado. Muitos de nós acreditamos que Jerusalém tem um significado espiritual único, especialmente como o epicentro da terra. Esta crença deriva da história antiga, onde Melquisedeque, o rei de Salém, a renomeou como Jerusalém. Melquisedeque, considerado por muitos como a primeira figura de rei sacerdote, é acreditado por alguns como sendo a mesma figura que mais tarde se tornou Jesus Cristo. Jerusalém é onde nosso Messias andou pela terra, onde ele se sacrificou por nossos pecados, onde ele ressuscitou triunfantemente dos mortos e onde ele ascendeu ao céu. É também onde ele é profetizado para retornar para governar a terra. Considerando os eventos milagrosos recentes, a importância contínua de Jerusalém ao longo da história e o plano divino do Senhor, podemos ver um caminho claro que leva à salvação.